Então, vou fazer um vídeo agora de independência do Brasil, que tá tudo, vai mais ou menos junto com o período joanino, que até agora a gente tá falando do Brasil como se ele ainda fosse uma colônia, né? Na verdade, assim, ele era uma colônia, virou Reino Unido, com o vídeo passado do período joanino, e agora ele vai ser o quê? Uma coisa independente, um país, um império. Só que vai ser muito engraçada essa história, então eu resolvi contar. O que tava acontecendo? João veio pra cá, tava aqui, mandando em todo mundo e tal, porque Napoleão tava na Europa. Só que Napoleão saiu, perdeu, o Congresso de Viena aconteceu, e aí teve a Revolução Liberal de 1820. Que assim, liberal é um nome muito irônico pra isso, porque é muito engraçado como nessa época, liberal e conservador era um trem tão volátil, tipo assim, é liberal. Porque é muito engraçado que, tipo, em um lado eles eram liberais porque eles queriam maneirar com o poder do rei. Mas no outro lado eles queriam que o Brasil continuasse sendo colônia. Tipo assim, o liberal nesse caso é, como diz um ótimo professor de história, que eu esqueci o nome dele, esse povo iluminista que é gente com um pouquinho de grana que se acha muito sabida. Então você é importante, você faz o que você quiser, você fala, iluminismo, porque John Locke disse que nós temos que moderar o seu poder. Mas na hora de ganhar dinheiro sobre uma colônia, mas dinheiro. Enfim, era isso, né? Enfim. Teve a Revolução Liberal de 1820 e a Revolta do Porto, em que todos os portugueses falando, volta João, volta João. E João falando, não quero voltar não. E aí fala, volta João, porque se você não voltar, a gente vai tomar seu poder e você não vai ser mais dono de Portugal, coisa nenhuma. Aí João falou, vou voltar, né? Enfim, só que João não queria voltar. E aí ele falou, vou deixar meu filho, que ele vai ser o príncipe regente do Brasil. Então Pedrinho fica. Pedrinho vai ser um dia Pedro I, né? Dom Pedro I. Mas por enquanto ele é só uma criança que está mandando no Brasil. Enfim, ele é o príncipe regente e aí João volta. Só que lá em Portugal ninguém tá satisfeito. Porque como assim? Primeiro que eles não queriam só que o João voltasse. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. E por que o príncipe ficou lá regendo? Então eles começam a falar, Pra responder agora tem que responder direto a Lisboa. O príncipe tá no Rio? Caguei pra vocês, eu não mando em nada. Quem manda é Lisboa, Portugal que manda. Brasil acha que é a gente, não é a gente não. E aí foi mais ou menos isso. Só que eles também falaram, esse negócio tá ficando feio. Vocês estão achando o quê? Vocês estão achando o quê? Faz o quê? Chama o Pedrinho também. Pedrinho, volta. Tá dando certo e ficar aí não. Pode voltar. E aí Pedrinho fala, quero voltar não. E aí fala, pode voltar, pode voltar. Só que o Brasil não tava nada satisfeito com isso. Porque, gente, a gente era Reino Unido e de repente eles querem que a gente volte a ser colônia. Então, mas não tava feliz. Teve uma mobilização popular, tipo, por favor, fica. E aí ele falou, se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga a todos que eu fico. E ele ficou. Obviamente Portugal não gostou nada disso, começou a falar volta, volta, volta. E aí cada vez que Portugal falava volta, ele fala que cada era uma medida que Portugal não gostava. Por exemplo, Portugal falava volta Pedro, aí ele falava toda tropa portuguesa é inimiga. Aí fala volta Pedro, pode responder diretamente a mim, não a Portugal. Volta Pedro, independência. Foi mais ou menos isso. Então o Pedro fez um tanto de coisa no Brasil para Portugal mandar menos, então ele falava que todo mundo português era inimigo, e ele começou a fazer uma Assembleia Constituinte para fazer uma Constituição. Ele foi falando um tanto de coisa que falava, não tô nem aí pra você, Portugal. Só que o dia piorzão foi, Pedrinho tava lá em São Paulo, falando que era poder político, porque tá meio difícil, Portugal não tá gostando de mim agora. Aí ele foi pra São Paulo procurar os amiguinhos dele, e o ministro dele era o José Bonifácio, que é uma pessoa muito importante pro Brasil. E aí tinha a mulher dele lá, Carlota Joaquina, se não me engano. Acho que, não sei. Ela tava lá no Rio. E eles receberam uma cartinha falando assim, se Pedro não voltar, Portugal vai recolonizar o Brasil, ponto final. Aí eles mandam essa carta encontrar o Pedro lá em São Paulo. E aí Pedro lê e fala, independência ou morte. Mas na verdade ele tava com dor de barriga, todo surrado, porque ele tinha comido uma comida ruim e tinha, tipo assim, 3 neguinhos do lado dele. Mas, assim, né, independência ou morte, as margens do Rio Ipiranga. Enfim, foi mais ou menos isso que aconteceu. Tava tendo muita treta, foi combinando muita treta. José Bonifácio tava lá, e aí ele tava, vamos independência. E aí chegou essa carta, Pedro não gostou, falou independência ou morte, e aí foi isso. Só que não, né, assim,
Posso falar independência ou morte, minha mãe não vai me deixar sair da minha casa e morar sozinha e fazer meu mochilão. Então, precisa de quê? Guerra. Teve guerra? Obviamente teve guerra. A gente às vezes acha que, a independência do Brasil foi gritar e pronto. Claro que não. Teve guerra, a gente teve guerra principalmente no Pernambuco, Pará, Bahia e Montevidéu, que sim, o Uruguai era parte do Brasil nessa época ainda. E aí, uma coisa legal, outra curiosidade, é porque na Guerra da Bahia tinha uma mulher chamada Maria Quitéria e ela se disfarçou de homem pra entrar no exército. Então é tipo a nossa Joana d'Arc. Enfim, a gente chamou Joana d'Arc e depois o Dom Pedro já conheceu ela como, sei lá, soldado da pátria, cavaleiro da pátria. Um trem assim. Mas tá, teve guerra, a gente ganhou, só que não foi só isso. A Inglaterra queria que a gente fosse liberto, né? Porque ela queria que a gente tivesse comércio com elas. E vamos supor, a gente volta a ser colônia, o porto volta a fechar e a gente não tem mais comércio com a Inglaterra. Ela quer isso, ela não quer isso. Então ela apoiou nossa independência. Mas, obviamente, ela tinha outra carta na manga. Porque a Inglaterra não faz nada sem motivo. O que acontece? Nessa história toda aí, a galera falou, vamos lá, vamos deixar, a gente vai reconhecer você. Porque não adianta nada eu falar, sou independente, e aí ninguém percebe isso. Então, eu falo, eu sou independente, pronto. Aí eu não posso viajar sozinha, não posso comprar nada sozinha, não posso trabalhar, porque eu não sou independente mesmo. Ninguém reconheceu isso, precisa de alguém falando, tá bom, eu te aceito como independente, pode vir trabalhar numa empresa. Enfim, alguém precisava falar, tá bom, Brasil, você pode ser independente, vamos fazer uns acordos. Quem falou isso? Estados Unidos e Inglaterra. Mas Inglaterra mediou um acordo entre Portugal e Brasil, né? Porque essa guerra ia rolar para sempre se Portugal não deixasse a gente ser independente. Que acordo foi esse? Tudo bem, você pode ser independente, você ganhou guerras e gritou, muito bonito, mas você precisa pagar muito dinheiro pra nós. Então a gente comprou a nossa independência mesmo. A gente falou aqui, ó, deixa ser independente? Obrigada. Será que a gente tinha esse dinheiro? Obviamente não. A gente gastou muito dinheiro com tudo, com vinda da corte pra cá, com guerra, com tudo. Tudo que a gente não tinha era dinheiro. Inclusive, quando o João saiu pra Portugal, ele levou todo o ouro do Brasil, porque ele acha que ele pode, né? Ele é só o rei. Enfim, nunca vi. A gente não tinha dinheiro. De quem a gente pegou dinheiro emprestado? Inglaterra! E aí, olha que legal. A gente pegou dinheiro emprestado da Inglaterra, ela emprestou dinheiro pra gente. A gente ficou muito endividado com a Inglaterra. Por que ela queria? Dívidas com ela. Não, dívidas. Ela queria que o Brasil pegasse dinheiro com ela, porque aí ela ia ter juros, enfim. A gente ia ser muito mais dependente dela. Igual o Portugal sempre foi. Whatever, né, galera? Acho que foi isso que aconteceu. Uma coisa. Eu acho legal a gente analisar. E além disso, acho que a Raquel vai cobrar uma prova. Que é a questão de como que o Dom Pedro é visto nesse momento nos dois países. Para Portugal, ele é visto como um total conservador. Por quê? Porque tava a corte, ou seja, o parlamento, as pessoas importantes da nobreza da época, chamando o Dom Pedro para voltar. Só que, antigamente, quando a gente tinha um monarca absolutista, se alguém mandava ele fazer alguma coisa, não tava nem aí, porque ele mandava e pronto. Então, quando o Dom Pedro, né, o Pedrinho, falou, não vou e pronto, ele fez exatamente igual um rei conservador faria. Ele tá desobedecendo as ordens do parlamento, tipo assim, ele tá falando, eu sou rei e pronto, ninguém manda em mim. Então, nessa hora, para Portugal, ele é totalmente conservador. Só que, enquanto isso, pro Brasil, ele é a pessoa que tira a gente da faca da colônia. Ele é aquele que liberta. Ele é um liberal. E, assim, lembra que eu falei que, tipo assim, a questão de liberal conservador é totalmente de onde você quer ver. Outra coisa legal é que a gente tem que lembrar das revoluções liberais de 1820, 45, sei lá, 48. Enfim, eu fiz até um vídeo sobre isso também, se vocês quiserem ver, dá like. Aí, a gente entendeu, tipo assim, que essas eram totalmente diferentes da Revolução Francesa, por exemplo. É totalmente de cima pra baixo, é uma burguesia que pega o poder e manda em tudo. Nesse caso foi exatamente isso, não teve participação popular nenhuma, não teve ninguém. Era o rei, que é tipo português, a mesma família, ficando aqui no Brasil e mandando. Então, assim, muito interessante, né? Eu acho muito interessante. É isso, consegui fazer um vídeo curto. Tchau, gente.